Durante séculos, a Baía de Guanabara foi símbolo da riqueza natural do estado do Rio de Janeiro. Com uma extensa área de manguezais e uma grande diversidade de espécies marinhas, ela desempenha um papel fundamental para o equilíbrio ambiental e para a economia da região. Mas quem observa essas águas mais de perto percebe que a paisagem também revela um problema antigo. Sacolas plásticas, garrafas, embalagens e outros resíduos dividem espaço com embarcações e animais marinhos. A poluição continua sendo uma das principais ameaças ao ecossistema e compromete a qualidade da água, a biodiversidade e a vida das pessoas que dependem da baía. Mas se tiver quantidade demais de lixo e poluição de como derramamento de óleo, essas coisas, aí o mar não aguenta e fica ruim para a própria população tomar banho, usar água de maneira geral. Pescadores também sofrem. Grande parte da poluição chega pelos rios que desaguam na Baía de Guanabara. O descarte irregular de lixo, o lançamento de esgotos sem tratamento, resíduos industriais e o crescimento urbano sem planejamento fazem com que toneladas de resíduos sejam despejados diariamente nas águas. Além desses poluentes, a Baía recebe cerca de 3 milhões de litros de chorume por dia, aproximadamente 1 bilhão de litros por ano, segundo dados do movimento Baía Viva. O resíduo líquido gerado pela decomposição do lixo doméstico agrava a contaminação da água e representa um desafio difícil para a recuperação desse ecossistema. E profissionais como Abílio Soares, que atuam em pesquisas sobre ecologia e sedimentos marinhos, além de ensinar sobre ecologia marinha na UF, afirmam quais mudanças são necessárias. Uma das coisas que eu diria é que a gente precisa fortalecer ainda mais essa questão do esgoto sanitário, o esgoto doméstico, para que realmente a Baía possa continuar tendo um progresso no que diz respeito à despoluição e a gente chegar num ponto realmente que essa Baía possa ser similar a outras baías no mundo que sofreram também com esses problemas, mas que foram solucionados. O resultado aparece tanto na paisagem quanto nos indicadores ambientais. A contaminação favorece a proliferação de bactérias e vírus, reduz a qualidade da água e compromete um dos ecossistemas costeiros mais importantes do país. A poluição da Baía de Guanabara não é um problema recente. Há décadas, pesquisadores vêm acompanhando o avanço da degradação ambiental. Apesar de projetos de recuperação e ações de limpeza realizados ao longo dos anos que, sim, causaram a melhora, o descarte irregular de resíduos e a falta de saneamento básico ainda representam grandes desafios para quem de fato busca preservar esse patrimônio natural. Os impactos são sentidos em toda a cadeia ecológica. Plásticos descartados incorretamente podem permanecer na natureza por centenas de anos. Com o tempo, eles se transformam em microplásticos que são ingeridos por peixes, tartarugas, aves e outros organismos marinhos. O lixo marinho é um dos grandes problemas, por exemplo, porque tem muitos animais que se alimentam desse lixo achando que é alimento. Então, causa problema de entupimento do trato digestivo, redes, por exemplo, ficam presas no corpo dos organismos, muitos organismos morrem por causa desse lixo. E, mais recentemente, nós temos também o problema do que a gente chama do microplástico, que é um plástico assim, invisível, e que os organismos ingerem esse microplástico. Então, várias são as consequências que isso pode ter para o metabolismo dos organismos. A degradação ambiental também afeta quem depende da baía para trabalhar. A redução da qualidade da água interfere na pesca, provoca perda de biodiversidade e aumenta os riscos para as pessoas que mantêm contato frequente com essas águas. Como diz a bióloga e mestranda em Biologia Marinha na UF, Beatriz Martins. Os resíduos e as poluições no geral, eles trazem uma falta de qualidade de vida para as pessoas que gostam de fazer esporte ou só de lazer mesmo, estar na praia, isso é óbvio, mas a gente frisa muito a questão das pessoas que vivem da pesca, os pescadores artesanais que vivem da pesca, que sustentam as suas famílias com isso, e é muito claro que a poluição hoje em dia atrapalha muito esse trabalho, esse movimento. Apesar do cenário preocupante, diferentes iniciativas tentam reduzir os impactos da poluição. Universidades, pesquisadores, organizações ambientais e voluntários desenvolvem ações de monitoramento e limpeza das margens da Baía de Guanabara. As ações de limpeza atuais são importantes e ajudam a reduzir parte dos resíduos que chegam à Baía de Guanabara. No entanto, elas não são suficientes para realmente acabar com o problema. Para especialistas, a recuperação do ecossistema da Baía depende de mudanças estruturais, como investimento no saneamento básico e na educação ambiental. É importante garantir que as próximas gerações encontrem uma Baía totalmente diferente da que hoje, infelizmente, ainda pede socorro. Os projetos eles têm uma importância muito grande, mas eu ainda bato na tecla de que sem as políticas públicas, sem os
verdadeiros responsáveis pela essa disseminação de plásticos, sem essa responsabilidade deles, os projetos, eles infelizmente vão estar ali trabalhando, retirando os lixos, mas diariamente vão estar entrando mais e mais lixos. A Baía de Guanabara ainda enfrenta um dos maiores desafios ambientais do país. A recuperação desse ecossistema exige investimentos contínuos, planejamento urbano e políticas públicas eficientes. Mas especialistas lembram que essa responsabilidade também passa pela população. O descarte correto dos resíduos, a preservação dos rios e a conscientização ambiental são atitudes que ajudam a reduzir os impactos sobre a Baía. Quem mora no oceano de fato, entendo que também não é só jogar o lixo fora. O lixo não sai do planeta, né? A gente joga fora da nossa casa, mas ele ainda está aqui e ele ainda continua aqui. E, na verdade, na casa de outra pessoa, que no caso são os organismos marinhos, né? Cuidar da Baía de Guanabara é preservar não apenas um patrimônio natural do Rio de Janeiro, mas um ecossistema que sustenta milhares de vidas e faz parte da história do estado.